Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Cinemática Unidimensional da Multisaber. E hoje a gente vai tratar sobre o MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Então, basicamente, o que a gente vai abordar na aula de hoje é o conceito de aceleração, tá legal? Que foi o conceito que faltou a gente ver na última aula, né? Então, fazendo um breve resumo do movimento retilíneo uniforme, a gente lembra que posição está relacionada com a localização de um objeto no espaço e a velocidade com quão rápido essa posição muda no tempo ou não. Lembra que se o corpo está parado, a velocidade pode ser zero. Então, a gente via que no movimento uniforme, a velocidade é igual à velocidade média, que é dada simplesmente pela razão entre o deslocamento e o tempo. O que a gente não viu na última aula é que você pode escrever o deslocamento dessa forma aqui, ó. V vezes ΔT, evidentemente, né? A gente passando esse ΔT multiplicando aqui para o outro lado. Isso dá origem a uma propriedade muito interessante do gráfico de velocidade por tempo. A gente lembra lá que no MU ele é uma linha reta porque a velocidade não está mudando. Mas, se eu tomar dois tempos aqui distintos, t0 e t1, e pegar a área do gráfico entre esses dois instantes aqui, essa área representa o ΔX, o deslocamento do corpo. Porque pensem, isso aqui não é a área do retângulo, que é lado vezes lado. Então, um lado vai ter o valor de V e esse outro lado vai ter o valor de ΔT. Então você cai exatamente nessa fórmula aqui. Isso não é uma particularidade do MU, mas é uma regra geral. Sempre que você tiver um gráfico de velocidade por tempo e pegar a área desse gráfico entre dois instantes, você vai ter o deslocamento entre esses dois instantes, tá legal? Bom, com isso em mente, vamos partir para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E vamos falar do conceito de aceleração. A aceleração, ela está relacionada com quão rápido a velocidade do corpo muda. A gente tem uma aceleração. Então, ela é muito parecida com a fórmula da velocidade, mas ela, em vez de tratar a mudança de posição, o deslocamento, ela vai ter aqui no numerador a mudança de velocidade. Então, a aceleração é ΔV por ΔT. Aqui, usando aquele truquezinho que a gente fez lá para derivar a fórmula do sorvete, né? Eu estou escrevendo ΔV como V menos V0 e o ΔT como um T menos T0 e eu chamei aquele T0 de zero. Lembrem lá da outra aula do que a gente fez lá. Bom, então com isso eu posso pegar esse T e passar multiplicando o A, vai ficar AT igual a V menos V0. E se eu mudar esse V0 de lado, eu tiro que a velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então isso aqui é a equação horária da velocidade no MRUV. Ela vai te dar a velocidade a qualquer instante, se você souber basicamente a velocidade inicial e a aceleração. Outra implicação da existência dessa aceleração é que agora vocês percebem que a velocidade não é mais constante, claro, mas ela varia com uma função de primeiro grau no tempo. Aqui, um A mais BT. Então, o gráfico dela não vai ser mais uma reta paralela aqui com o eixo do t, né? Mas sim vai ser um gráfico de uma função afim. Mas lembre daquela propriedade de que a área desse gráfico, entre dois instantes, t0 e t1, representa a distância percorrida entre t0, entre o tempo inicial e o tempo final. Só que agora, para calcular essa área, a gente vai fazer como exercício aqui, ela não é mais um retângulo, não é mais um lado vezes o outro. Só que essa figura geométrica que forma aqui é um trapézio, né? Então a gente pode usar a fórmula do trapézio para calcular a área. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa base maior do trapézio é essa daqui. É V. Tá legal? Porque olha o valor desse ponto aqui é V. A base menor é V0. Daqui. E a altura é T menos T0. Que é essa parte aqui. Então é um trapézio, só que ele está em pé, né, gente? Ele não está com a base no chão, vamos dizer assim. Então,
base maior V, base menor V0, altura T menos T0. Então, substituir isso aqui, base maior V, base menor V0, altura T menos T0. Vou usar de novo aquele truque do T0 poder ser zero. Então, eu fico com T menos zero que dá T. E aí eu fico com essa fórmula mais simples aqui para mexer. Bom, só troquei ela aqui, pus para cima para a gente poder fazer mais conta. E basicamente o que eu vou fazer agora é substituir esse V que está aqui pela equação horária que eu já conheço, V0 mais AT. Então, olha só como vai ficar. No lugar desse V, eu troquei essa expressão aqui. Tá legal? Então, o que eu vou fazer agora é somar esse V0 com esse V0 aqui. Vai ficar 2V0 aqui dentro. E o AT eu deixei quieto, deixei do jeito que ele veio ao mundo. Bom, eu ainda posso abrir essa distributiva aqui, passar o T multiplicando nos dois caras. Vai ficar 2V0T mais AT quadrado. Tá bom? Só mudei aqui a equação de lugar, não mexi nada nela. Agora, esse 2 que está dividindo as duas parcelas do numerador, eu vou separar isso aqui. Vai ficar a primeira parcela dividida por 2 e a segunda parcela dividida por 2. Essa primeira parcela eu posso cancelar os dois aqui. E aí outra coisa que eu vou fazer no próximo passo é o seguinte, o ΔX eu vou escrever como x menos x0. Então aqui cancelando 2 ficou x menos x0 igual v0t mais at quadrado sobre 2. E agora o que eu faço é simplesmente mudar esse x0 de lado da equação. Ele vai passar para o outro lado como sendo mais x0. Então, eu chego aqui numa equação que é x igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Essa daqui é a equação horária do MRUV. Então, eu tinha uma equação para velocidade e a partir dela e da propriedade de que a área desse gráfico é o ΔX, eu tirei uma equação para posição, tá legal? Quer dizer, é uma equação horária que me diz a posição em cada momento do tempo, desde que eu saiba qual é a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, tá legal? Como a gente chamava aquela fórmula horária x igual a x0 mais vt do MU de sorvete, essa daqui é o sorvetão, né? É um pouco maior, então a gente vai chamar ela de sorvetão, tá legal? Bom, e percebam que essa equação horária tem um t ao quadrado aqui, então ela é uma função do segundo grau. Então, o gráfico do x contra t no MRUV é uma parábola, tá legal, gente? Pode ter a concavidade para cima ou para baixo, dependendo da aceleração, claro, mas ela ainda assim é uma parábola, uma função de segundo grau, tá legal? Bom, vamos fazer um exercício então como exemplo aqui, para a gente ver como é que a gente lida com essas fórmulas de maneira correta, tá? Então é o seguinte, uma partícula parte do repouso e da posição x igual a 50 metros. Descreve um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Determine sua posição em 10 segundos, sua velocidade em 10 segundos e o momento que ela passa pela origem das posições. Bom, então basicamente é aquele típico exercício de cinemática. A gente tem que montar as equações horárias e resolvê-las no tempo pedido. Então, ó, vamos pôr as equações horárias aqui, o sorvetão e o V igual a V0 mais AT. E vamos identificar quem é quem no enunciado do problema. Então, primeiro ponto, ó, a partícula parte do repouso. Isso quer dizer que no começo do movimento ela estava parada. Repouso é parado, né? Então, a velocidade inicial é zero. Ela parte da posição x igual a 50 metros, né? Então, o x0 é zero. Aqui está falando só x, né? Mas como é a posição da onde ela parte, ele não é só x, ele passa a ser o x0, tá legal? O exercício só não coloca aqui para não deixar muito fácil pra gente, tá? E também tem mais uma coisa que a gente precisa tratar no movimento uniformemente variado, que é a aceleração. A aceleração dessa partícula é 2 metros por segundo. Então eu tenho V0, x0 e a. Eu consigo escrever as equações horárias. Vamos substituir aqui? Então, o x0 é 50, o v0 é 0
e o A é 2. Para simplificar um pouco essa expressão, posso simplificar esses dois aqui. Eu tiro que x é 50 mais t quadrado. Tá legal? Fazendo a mesma coisa para o v igual a v0 mais at, substituindo v0 e a, eu tiro que v é 0 mais 2t, v é 2t. Tá legal? Então agora é muito simples resolver o exercício depois que a gente já tem essas equações. Eu deixei elas aqui em cima da lousa, né, para a gente ter uma visão melhor. E no item A, o que a gente quer é a posição no tempo de 10 segundos. Então, basta eu vir nessa equação aqui da posição e substituir o t por 10. Então, x de 10 segundos vai ser 50 mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e 50 mais 100 é 150 metros. Acabou o exercício. Acabou o exercício não, né? Acabou o item A do exercício. No item B é a mesma coisa, só que para velocidade. Então, a velocidade no tempo de 10 segundos é simplesmente colocar 10 aqui no lugar do t. Então, 2 vezes 10, a velocidade é 20 metros por segundo. Pessoal, não se esqueçam das unidades, tá legal? Não se esqueçam das unidades. Bom, o item C, ele pede o momento em que a partícula passa pela origem das posições. Lembrem que a origem das posições é quando ela tem x igual a zero. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: no lugar dessa equação, eu pego essa equação aqui do espaço e coloco zero no lugar do x e descubro o tempo. Aqui, se eu continuar a nossa conta, eu tiro que t quadrado é igual a menos 50 e que t é igual a raiz quadrada de menos 50. Opa, e agora? O que a gente faz aqui? Não sei. A gente tem a raiz de um número negativo. Isso aqui não dá para resolver. Então, basicamente, isso quer dizer que o nosso problema está errado, que a gente chegou num absurdo aqui? Não. Isso quer dizer simplesmente que a partícula não passa pela origem das posições. Isso pode acontecer no movimento uniformemente variado, tá legal? É quando a parábola, se a gente pensar no gráfico, né? É quando a parábola não tem raiz real, ela não corta o eixo x, tá bom? E tem mais uma equação interessante que eu quero mostrar para vocês, que é a equação de Torricelli, que foi esse senhor aqui, Evangelista Torricelli, que viveu em 1600 aproximadamente, tá? Então, vocês pensam que ele era um cara que trabalhava com com o movimento de partículas, com a cinemática, né? Só que pensa no quão era difícil você medir tempo naquela época. A gente tá falando de 1600, o cara não tirava do bolso o celular com cronômetro. Era muito mais difícil você ter um medidor preciso de tempo. Então, o que ele bolou, o que ele inventou, foi uma maneira de trabalhar com cinemática sem ter que medir tempo. Então, basicamente, o que ele fez foi isolar o tempo dessa equação aqui. Então, ele escreveu que t é v menos v0 dividido por a. E aí, ele simplesmente substituiu o t, que ele tinha isolado, nessa equação horária do movimento. Então, ele pegou o t e jogou aqui dentro. Olha o que ele obteve. No lugar desse primeiro t que vai multiplicando v0, entrou v menos v0 dividido por a. E no lugar desse t ao quadrado, entrou também v menos v0 dividido por a ao quadrado, tá legal? Aqui a gente vai fazer o desenvolvimento da equação, mas se vocês perderem em algum momento, não tem problema, é só acompanhar o resultado final, tá legal? Então, trabalhando com essa equação de baixo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir esse v0 aqui para dentro desse primeiro termo. Então vai ficar v0 menos v0 quadrado. E aqui nesse segundo termo eu vou abrir esse quadrado. No numerador eu vou usar o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no denominador vai simplesmente ficar a ao quadrado, tá legal? Bom, agora eu vou dividir todos os termos aqui. Ó, esse termo tem um denominador comum, então eu apliquei o denominador para os dois caras. Ficou v0 sobre a menos v0 ao quadrado sobre a. E aqui eu vou fazer a distributiva nesses três termos aqui, desse a sobre 2, e também o a quadrado do denominador vai para todos eles. Então fica
av² sobre 2a² menos 2av0v, ou vv0, né? Dividido por 2a², mais av0² dividido por 2a². Bom, essa fórmula aqui, eu vou só reescrever ela aqui, não mudei nada, tá? Confia em mim. E aí eu posso fazer uma série de simplificações, ó. Eu tiro um termo de cada um aqui do A, aqui eu tiro um 2A, e aqui eu tiro de novo um A do numerador e do denominador. Simplesmente, então, ficou um pouco mais simples. E aí, ó, nessa parte da equação, eu posso cortar esses dois termos, vai cortar com vontade mesmo, é o termo inteiro, ó. Porque aqui eu tenho mais VV0 sobre A e aqui eu tenho menos VV0 sobre A. Ainda posso perceber que esses dois termos aqui são iguais, ó, com a exceção que aqui eu tenho um 2, né? Então eu tenho menos V0² sobre A mais meio V0² sobre A. Posso somar esses termos, eles têm as mesmas incógnitas. Então, fazendo essa soma, o que a gente sobra é x menos x0. Eu já peguei esse x0 e passei para o outro lado da equação, para tirar um parâmetro que a gente quer. E aqui, dessa soma aqui, resultou um menos v0² sobre 2a. Porque, ó, menos alguma coisa mais meio dessa alguma coisa dá menos meio dessa alguma coisa. Certo, gente? Menos 1 mais meio, menos meio. E aqui esse termo mais v² sobre 2a, não tinha o que fazer, deixei ele aqui do jeito que veio ao mundo. Bom, o x menos x0 a gente identifica como nosso deslocamento, ΔX. E aqui eu vejo que o denominador da minha equação é comum, então eu simplesmente coloquei 2a aqui e escrevi v² menos v0², tá legal? Se eu pegar esse 2a, eu posso passar multiplicando. Eu fico com 2a ΔX é igual a v² menos v0². Simplesmente mudando esse v0² de lugar, eu tiro que v² é igual a v0² mais 2a ΔX. E essa aqui é a famosa equação de Torricelli. Então eu consigo uma maneira de expressar minhas grandezas aqui do movimento retilíneo uniformemente variado sem usar o tempo, tá legal? Então, vamos ver a aplicação disso num exercício, que é o seguinte. Um motorista está dirigindo um carro a uma velocidade de 40 metros por segundo quando avista uma vaca atravessando a pista. Ao ver o animal, ele instantaneamente aciona os freios, que imprimem uma desaceleração uniforme de 10 metros por segundo ao quadrado até parar. Calcule a distância percorrida pelo carro até ele parar. Tudo bem, gente? Então, é um exercício típico aí de cinemática. Vamos ver os dados que o problema traz, né? Ele está dirigindo a uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, esse 40 metros por segundo é o nosso V0. A desaceleração uniforme é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que é uma desaceleração. Então, na aceleração vai entrar um sinal de menos, colocado meio que com a mão, mas que faz sentido no nosso problema, porque é uma desaceleração. Lembrem lá do começo que a aceleração pode ser negativa. E ele vai até parar. Então a velocidade final do carro é zero. Tudo bem? Ok. Conhecendo esses dados, existem dois jeitos da gente resolver o nosso problema. Eu vou fazer o primeiro para vocês, que é o modo Hércules. O que você vai fazer? Você vai escrever as equações horárias e resolver ele do jeito que a gente fazia antes. Notem que ele não dá enquanto tempo o carro para, isso não é um dado do exercício, então a gente vai ter que descobrir isso através de uma das equações horárias e substituir na outra. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Primeiro na equação do sorvetão aqui. Bom, a gente não tem o x0, mas isso não vai ser um problema. A gente tem que o v0 é 40 metros por segundo, ó, ele estava a uma velocidade de 40 metros por segundo, e a aceleração é menos 10. Então, quando você não tiver o x0 para substituir nessa equação aqui, o mais lógico que você pode fazer é jogar ele para o outro lado, como menos x0, e escrever um ΔX. Tá legal? Não tenham medo de fazer isso. Porque justamente o que o exercício pede é distância percorrida. Então é o ΔX, x0 não importa.
Então eu já joguei ele para o outro lado e escrevi ΔX. 99,9% dos exercícios que você não tiver x0, você pode fazer isso aqui, tá legal? Os outros 0,1% vai ficar um pouco complicado de resolver, de fato. Bom, então o que a gente tira é que ΔX é 40t menos 10t quadrado por 2. Esse 10t quadrado por 2 já poderia ter escrito como 5t, menos 5t, né? Mas eu deixei aqui desse jeito por algum motivo, por enquanto. Provavelmente porque eu esqueci mesmo, né? Que coisa absurda. Na outra equação, eu só substituí o V0 por 40 e o A por menos 10. Ok? Desse cara aqui, que é 0 igual a 40 menos 10, eu consigo tirar o tempo que ele demora para parar. Então eu joguei o 10t para a esquerda aqui, 10t igual a 40, então evidentemente t igual a 40 por 10, que é 4 segundos. Então, a partir do momento que ele viu a vaca até ele parar completamente, deu 4 segundos de intervalo de tempo. Se eu pegar esse 4 segundos e jogar aqui na equação do ΔX, eu consigo calcular meu deslocamento. Então, o deslocamento vai ser 40 vezes 4 mais menos 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou ficar com 40 vezes 4, 160. 4 ao quadrado, 16. Esse 16 menos 110 vai dar menos 160 aqui, ó. E aqui eu também já fiz a regrinha de sinal, mais com menos, menos. E eu tenho 160 menos 160 dividido por 2, que vai dar 80 metros, tá legal? Então a gente fez um monte de conta para chegar no nosso na distância percorrida pelo carro até ele parar, tá legal? Bom, agora esse foi o modo Hércules de resolver o problema, quer dizer, vamos resolver no braço, né? Agora vamos resolver no modo Einstein. Como eu não tenho o tempo nesse problema, eu vou usar a equação de Torricelli. Então, basicamente, vou substituir aqui a velocidade inicial e a aceleração, que são os dados que eu sei. A velocidade final é zero, né? Até parar. A velocidade inicial é 40 e a aceleração é menos 10. Então, esse 40 ao quadrado dá 1.600. 2 vezes menos 10, 20. E tudo que eu tenho que fazer é passar esse 20 ΔX para a esquerda. Então, 20 ΔX igual a 1.600. ΔX igual a 1.600 por 20, que é igual a 80. Então, eu fiz, sei lá, um quarto das contas e cheguei exatamente no mesmo resultado. Então, gente, a moral da história é a seguinte: tá sem tempo, usa Torricelli, que geralmente vai ajudar vocês aí a resolver o problema de maneira mais fácil, tá legal? Bom, então isso era o que a gente tinha para mostrar na aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato aqui pelas redes sociais, tá legal? E não percam a próxima aula de exercícios. E também não se esqueçam que tá rolando aquele esquema de vocês mandarem exercícios através do e-mail e a gente vai fazer a resolução comentada deles, tá legal? Não temos todos os e-mails ainda, então temos mais ou menos metade, 5, 6. E então ainda tem espaço para mais exercícios se vocês quiserem mandar, tá legal? E se vocês gostaram da aula de hoje, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal, tá legal, gente? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Pessoal, só uma errata aqui da aula de hoje, que foi o seguinte. Quando eu passei pela primeira vez nesse slide aqui da equação de Torricelli, eu tinha escrito Torricelli com um R só, tá legal? Não é, Torricelli é com dois R's. Então fica anotado aí a correção para nossa equação. Mas a equação estava certa, tá legal? Então, novamente um abraço para vocês e até a próxima aula.